José Ramos, Catarina Palce e Carlos Klausner, os 3 criminosos que transformavam as suas vítimas em linguiça. Quem foi, de fato, José Ramos? José Ramos foi o filho mais velho de Manuel Ramos e Maria da Conceição. O seu pai fez parte da cavalaria de Bento Gonçalves durante a Revolução Farroupilha, da qual desertou e se refugiou em Santa Catarina, onde José Ramos nasceu. Eu achei interessante trazer para vocês o passado de José Ramos, porque é um passado bem conturbado e interessante. Como, por exemplo, durante uma discussão familiar, o seu pai agride a sua mãe, né, numa discussão, e José, para defender, dá uma facada no seu pai, né? E essa facada feriu tão gravemente Manuel Ramos que em poucos dias ele foi morto, morreu. Daí, então, José Ramos ele vai para o Rio Grande do Sul e ali ele se torna um inspetor de polícia, na cidade de Porto Alegre, aqui mesmo, né? Onde depois ele comprou ou alugou a casa, né? E, de fato, começou os seus crimes. Mais tarde, José Ramos ele é expulso da polícia porque ele foi flagrado tentando degolar o preso Domingos José da Costa, que foi um bandido famoso, conhecido por ser uma espécie de Robin Hood gaúcho. Ele costumava roubar dos ricos e distribuir os produtos do roubo aos pobres, né? Quando José foi argumentado, né, indagaram o porquê que ele fez isso, porque ele estava tentando degolar aquele preso, ele alegou que o preso estava tentando escapar, então foi a forma que ele teve ali de impedir, né? O que é muito interessante, porque como ele tentou impedir esse preso, foi degolando, né? Só que é interessante porque lá atrás, quando seu pai era da cavalaria, José Ramos pedia diversas vezes para ele contar as histórias que ele passou na Revolução, inclusive contar bem específico por diversas vezes a arte do degolar, que era como eles chamavam. E foi exatamente usando essa arte que ele aprendeu quando pequeno, ele usou no preso. Então isso é muito interessante e meio bizarro, na verdade, né? Bom, daí Ramos ele passou a servir como um informante da polícia. Ele foi expulso, mas não totalmente descartado, né? Ele começou a servir como um informante. Ele gostava muito da música lírica, de poesia. Ele frequentava muito o Teatro São Pedro, né? Que na época era recém-inaugurado e foi onde ele também conheceu a Catarina Palce. Catarina Palce, ela foi cúmplice de José Ramos, né, porque ela atraía as vítimas para sua residência e também porque ela cobertou os crimes do marido, né. Catarina, de família pobre, ela nasceu na parte húngara da Transilvânia, ela era etnicamente alemã e cresceu em uma pequena aldeia com seus pais e 2 irmãos. Durante a Revolução Húngara de 1848, Catarina ela foi estupida por soldados e ela teve toda a sua família assassinada. Posteriormente, aos 15 anos, ela se casou com Peter Palce, porque ela queria muito fugir do país, né, já que passava por muita pobreza. Então, ela casou por interesse. Mas, durante a viagem dela vindo para o Brasil, o seu recém-casamento acaba porque o seu marido se suicidou. Ela chegou em Porto Alegre em 1857, tinha por volta de 20 anos, né? E aí ela acabou se envolvendo com José Ramos em 1863, e eles foram morar juntos e aí começaram os crimes. O último integrante, porém não menos culpado, Carlos Klausner, que ele era um imigrante alemão, possuía um açougue atrás da igreja da Nossa Senhora das Dores, né, a Rua da Ponte, hoje a atual Rua Riachuelo, aqui na cidade de Porto Alegre. Ele chegou no Brasil por volta de 1859, onde ele abriu seu negócio, né, conseguindo em pouco tempo sucesso financeiro por causa ali da localidade do empreendimento dele, né? Ele era solitário, ele veio sozinho, então rapidamente também ele criou laços de amizade com José Ramos e transformou ele no seu ajudante no açougue, né? Visto também que Ramos falava alemão, então ele se encontrou com Ramos de alguma forma ali e eles criaram esse laço de amizade. Bom, como eu já contei,
José e Catarina, eles agiam de uma forma bem discreta. Catarina seduzia as vítimas, né? Ela procurava nos lugares mais bem frequentados, seduzia as vítimas, levava para casa. Lá ela e José se apossavam dos bens, José matava as vítimas, fazia linguiça. E não foi diferente com o comerciante português Januário Martins Ramos da Silva. E, junto com ele, um jovem de apenas 14 anos, mais ou menos, José Inácio, que era o seu caixeiro, tiveram o mesmo fim. Januário foi levado também para que os seus bens pudessem ser apossados por Catarina e por José, e o caixeiro viajante, né, José Inácio, foi junto porque iria servir como testemunha. Né? Então, os corpos deles também foram encontrados pela casa, pelo pátio, foram encontrados rastros, né, vestígios, bem como também de um cachorro, que era, eu não sei dizer exatamente se era de Januário ou se era do menino José Inácio, que acompanhava eles, e depois dos dois serem assados, o cachorro ficou na porta de Catarina e José, querendo entrar, indicando que tinha alguma coisa errada, mesmo com os dois assassinatos, o cachorro não saiu da porta. Infelizmente, ele teve o mesmo fim. Mataram o cachorrinho e também deixaram os rastros pelo pátio, enterraram ou colocaram num poço que estava desativado. Foi assim que eles se livraram desses corpos de pessoas conhecidas, bem como do próprio Carlos Klausner, porque eles ficaram com medo, né? José, principalmente, ficou com medo de perder o parceiro que estava querendo ir embora para fugir. Então ele foi lá e matou. O Carlos Klausner também enterrou na sua própria propriedade. E assim acaba a história desses três, que teve um fim trágico para um dos integrantes.